Olá, estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre um dos meus personagens favoritos da vida, tanto da literatura quanto do cinema, e eu estou falando do Dr. Hannibal Lecter, mais precisamente de Dragão Vermelho. Esse livro foi escrito pelo Thomas Harris e esse autor é uma daquelas pessoas que vivem no backstage da vida. Ele não faz aparições públicas, não participa de premiações, nem nada do tipo. O que a gente sabe sobre ele é o seguinte: ali na década de 70 e 80, ele trabalhou como repórter investigativo, ou seja, era ele quem ia para as cenas de crimes e fazia a cobertura ali, né, que divulgava vítimas e suspeitos e que de certa forma exigia uma posição das autoridades. Ele trabalhou com isso por muito tempo e obviamente que a gente consegue perceber, né, o interesse dele pela situação e como que ele foi parar na literatura. O primeiro livro dele, o primeiro romance dele foi publicado em 1975, chamado Black Sunday, e ele é na verdade sobre um terrorista, não tem nada de serial killer não. E ele foi adaptado para o cinema em 1977. O segundo romance que ele escreveu foi justamente O Dragão Vermelho, e aqui que a gente vai ficar conhecendo os três personagens mais famosos dele, né, que é o Will Graham, que é o agente do FBI, o Jack Crawford, que é o chefe dele, né, o chefe da área ali, e o nosso Dr. Hannibal Lecter. É aqui que ele aparece pela primeira vez. Curiosamente, este livro ele foi adaptado para o cinema com o Anthony Hopkins só em 2002, que foi depois do grande sucesso do Silêncio dos Inocentes. Esse aqui é o segundo romance da série. Ele foi publicado em 1988, e adaptado para o cinema em 91. O terceiro livro da série é o Hannibal, e ele foi publicado em 1999, foi adaptado para o cinema em 2001, ou seja, o filme Dragão Vermelho com o Anthony Hopkins foi lançado, né, no cinema depois que o Silêncio dos Inocentes e o Hannibal já tinham sido lançados. O quarto, eu espero que não tenha ficado confuso, mas o quarto livro é o Hannibal, A Origem do Mal. Ele foi publicado em 2007 e ele também teve uma adaptação para o cinema. E eu não sei se eu comentei, mas como vocês puderam perceber, todos os livros que o Thomas Harris escreveu até hoje foram adaptados para o cinema e, de certa forma, todos eles foram aceitos, assim, foram aclamados pela crítica. Os dois últimos filmes, os livros eu não sei dizer porque eu ainda não li, mas os dois filmes, o Hannibal e Hannibal, A Origem do Mal, meio que, tipo assim, o nível deles cai muito em comparação com o Dragão Vermelho e principalmente com o Silêncio dos Inocentes. Mas dizem que foi de uma forma proposital, porque o Thomas Harris já estava de saco cheio de fazer o roteiro dos filmes. Ele não queria mais trabalhar com o Hannibal no cinema, nem nada do tipo. Tanto que ele matou o personagem. Assim, isso não é spoiler, todo mundo sabe que o Hannibal morre. Mas é um recurso, inclusive, que muitos autores utilizam, né, pra dar um fim mesmo no personagem e para que nenhum outro autor possa assumir, né, o personagem depois. Agatha Christie fez isso, o Conan Doyle fez isso, com grandes personagens, então não tem nada de novidade aí. Mas vamos à história, que é o mais legal de tudo. No Dragão Vermelho, a gente tem, então, o Will Graham, né, como eu comentei. Ele é um agente do FBI, ele é recém-formado da academia, e ele é chamado para trabalhar num caso muito bizarro, que envolve canibalismo, umas coisas assim, muito loucas. E como ele, enquanto estudante ali da academia do FBI, ele demonstrou um talento muito estranho, para entender a mente de psicopatas e sociopatas, ele foi chamado, né, para trabalhar nesse caso. E enquanto ele estava investigando esses crimes de canibalismo e tudo mais, ele trabalhou muito perto de um dos consultores
de psicologia criminal, que era o Hannibal Lecter. Olha só pra você ver, que coisa mais louca. O cara que estava matando era o consultor da polícia, do FBI mais precisamente. E aí o Will Graham, ele chegou lá no Lecter, ele foi expor assim, as suas conclusões. O Hannibal percebeu que ele já estava assim, sendo reconhecido, e o Will Graham percebeu que quem estava de fato cometendo esses crimes era o Lecter. Eles tiveram uma lutazinha aí, o Will Graham acabou ficando gravemente ferido. E depois disso, como o Will Graham ele consegue realmente entrar na cabeça de serial killer, ele ficou meio perturbado das ideias e acabou sendo afastado do FBI. Sendo afastado não, ele pediu para sair do FBI e poder viver uma vida normal e distante de toda essa doideira aí. Porém, alguns anos depois, duas famílias foram encontradas mortas, né, em cidades diferentes, por isso a presença, né, do FBI, com características, assim, os crimes são iguais, mas dá pra perceber que da primeira família que foi assassinada para a segunda já houve uma melhora, né, das mortes, né, do MO, do modus operandi do assassino. Esse assassino, ele recebeu, devido a algumas características ali do crime, ele recebeu o apelido de Fada do Dente. E assim, é um apelido meio que depreciativo. Então, o assassino ele ficou extremamente revoltado com isso e, infelizmente, assim, até um fato real, esses apelidos que a mídia costuma dar para os assassinos acabam que estimula mais ainda os crimes a acontecerem, né? Mas então vamos conversar mais um pouquinho sobre o famigerado Fada do Dente. O Fada do Dente, ou Francis Dolarhyde, ele é uma criança indesejada logo enquanto ele estava na barriga da mãe. Inclusive ela foi ter a criança escondida da família e ele nasceu com fissuras bilaterais no lábio superior e nos palatos. E assim que a mãe viu o neném, ela tomou um susto que ela abandonou a criança. Inclusive as enfermeiras ali do hospital o consideravam meio que o filho do demônio, sabe? Bem profissional elas. Mas enfim, foi só depois, quando ele tinha já 5 anos de idade, que ele já tinha passado por algumas cirurgias, que a avó dele ficou sabendo que a filha abandonou a criança. Ela foi atrás do Francis no orfanato que ele estava, e pelo descaso, né, da sociedade de uma forma geral, o Francis ele não teve aulas de fono, ele não conseguiu melhorar a fala dele, né, trabalhar a fala dele. Então ele tinha muita dificuldade com a fala e os coleguinhas ali sempre zoaram ele. Então ele era extremamente inseguro em relação à sua aparência e em relação à sua fala. Quando a avó foi lá e reconheceu a criança e pegou ela, né, adotou e tal, sei lá, ele passou a morar com ela, a avó era uma pessoa extremamente escrota, assim, o relacionamento com a filha era praticamente inexistente, e ela, pra ganhar dinheiro, assim, porque o marido já tinha falecido, ela tinha uma casa de repouso, né, ela morava numa mansão, assim, e ela acabava aceitando vários idosos ali, ela era idosa também, então meio que tava tudo ali no esquema, né, como ela também precisava de cuidados, acabou que ela incumbiu o Francis, uma criança, de cuidar desses idosos. Inclusive várias mortes aconteceram ali naquela casa, mas como eram idosos, ninguém suspeitou, né, das mortes, enfim. À medida que a avó foi envelhecendo, o tratamento em relação ao Francis foi decaindo, assim, só foi de mal a pior. Ele sofreu vários abusos psicológicos, ele apanhou muito, ele vive em constante ameaça da avó, né? A avó foi ficando, como fala?
Questão da memória, como fala? Eu esqueci a palavra. Mas enfim, o relacionamento deles também não é nada bom, é tudo ruim. Assim, o Francis, ele teve uma vida muito difícil. Teve um momento que ele até tentou assim, uma aproximação da mãe, mas os filhos, ela acabou eventualmente casando com um político, teve 2 crianças. Essas 2 crianças trataram o Francis extremamente mal, inclusive a menina chegou a acusar ele de impropriedades. Enfim, ele teve uma vida realmente horrível. Isso não justifica, em momento algum, ele matar uma pessoa. Mas é só para vocês terem um contexto. Depois que a avó morreu, o Francis acabou ficando, né, com o casarão, já não tinha mais velho nenhum lá para ele cuidar. Mas ele viveu nesse constante isolamento social e psicológico. Ele não conversava com ninguém, ele era extremamente inseguro com a sua própria imagem. E num dado momento, o Francis, já bem mais velho, uns seus 40 e poucos anos, ele folhetando ali uma revista, ele se deparou com uma das aquarelas que o William Blake pintou ali entre 1805 e 1810, que foram aquarelas sob comissão, que era para representar o Apocalipse. E aí ele viu que uma dessas aquarelas iam estar em exposição no Museu de Nova York, que é o dragão vermelho e a mulher vestida de sol. Assim que ele se deparou com aquela imagem, ele ficou extremamente comovido com ele, pelo poder, a força, a feiura, o poder, não sei, sabe, é uma coisa muito forte que ele sentiu, uma ligação muito forte que ele sentiu com a imagem do dragão. E aquilo deu uma reviravolta ali na cabeça dele, que ele associou aquilo com ele sair dessa zona de desconforto, ele precisar se tornar aquela imagem poderosa. Ele, para ser uma pessoa aceita, para ser uma pessoa que vive em sociedade, ele precisaria se tornar o dragão. E para isso, na mente louca dele, para alcançar esse status, né, para ser o dragão, ele teria que matar famílias. E assim, o método dele de seleção é justamente baseado na imagem da mulher, porque foram mulheres que tornaram a vida dele difícil. Tanto a mãe que rechaçou ele assim que ele nasceu, o fato da avó ter abusado dele por tantos e tantos anos. Ao longo da vida dele também, ele foi ignorado por outras mulheres que trabalhavam ali com ele e tudo mais. Então ele passou a direcionar o ódio para essas mulheres e, cometendo esses crimes, ele poderia se tornar o dragão, um ser de força, de poder, de beleza, uma beleza incômoda, mas um ser respeitado. E devido às complicações assim do crime, né, a gravidade dos crimes, o Jack Crawford ele chega à conclusão de que somente o Will Graham seria capaz de resolver esses assassinatos. Então ele entra em contato com o Will, ele implora para ele voltar para o FBI, porque realmente é só ele que seria capaz de resolver essa situação. O Will, ele acaba ficando muito... ele toma aquilo do lado pessoal, porque ele tem uma família também, então ele passa a enxergar aquilo como se fosse uma coisa que aconteceu com ele toma as dores do caso para ele. Então ele vai, assume o caso e começa a coletar as provas, e inclusive ele, logo de cara, ele já enxerga um monte de coisa que o pessoal ali do FBI não tinha visto antes. E ele todo lugar que ele vai, nossa, é o cara que prendeu o Lecter, é o cara lá do canibal, nananã. E ele fica extremamente incomodado, mas ele dá sequência ali às investigações. Chega um momento em que ele empaca nas investigações. Ele tá assim, tem alguma coisa que eu tô perdendo, eu preciso de uma luz. E quem que é a luz? Quem que pode dar essa luz para ele? Exatamente, o nosso querido Hannibal Lecter. Justamente
por causa assim do Will Graham conseguir conversar de igual para igual com o Hannibal, o Hannibal sempre o trata muito bem, o que é muito bizarro e é uma característica muito estranha para um psicopata, para um sociopata, porque essas pessoas são incapazes de sentir empatia com o outro, eles não sentem nada. Então, assim, o fato do Hannibal tratar o Will de uma forma próxima tem algum significado, sabe? Então, assim, o relacionamento dos dois é realmente impressionante. O Will é extremamente relutante com essa conclusão que ele chegou. Ele vai, de fato, encontrar com o Hannibal e aí eles trabalham ali num acordo em que eles possam se ajudar. Para escrever tanto O Dragão Vermelho quanto O Silêncio dos Inocentes, o Thomas Harris ele consultou ninguém mais e ninguém menos que John Douglas, esse moço aqui, ó. Esse moço aqui. Que é o famoso autor da série Mindhunter. Mindhunter não, né? Dos livros Mindhunter, e esse aqui que é o mais novo, de frente com o Serial Killer. O John Douglas, junto com o parceiro dele, eles desenvolveram as técnicas de entrevista com serial killer, eles que, na verdade, cunharam o termo serial killer, que passou a designar essas pessoas, né, assassinatos em série. Enfim, tem todo um estudo que o John Douglas e o parceiro dele, que eu esqueci o nome, eles montaram. Então, o Thomas Harris passou um bom período conversando com ele, pegando características de casos que ele já tinha trabalhado e tal. Inclusive, no Silêncio dos Inocentes, o assassino aqui ele recebe o apelido de Buffalo Bill. E o Buffalo Bill ele foi inspirado no Ed Gein, no Ted Bundy e no Gary Heidnik, acho que é assim que se pronuncia, que são casos que a gente tem aqui neste livro aqui da Dark Side. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou poupar vocês dos detalhes dos crimes cometidos por essas pessoas, porque é realmente, assim, bizarro. Esse aqui é o Guy. O Bundy todo mundo conhece, né? Ele ficou famoso aí por causa dessa série e tudo mais. E esse aqui é o Gary Heidnik. Não sei se é assim que pronuncia. E essas pessoas, elas são mencionadas também no Mindhunter. Então, assim, tá tudo interligado. O Thomas Harris, ele fez realmente assim, um trabalho excepcional quando ele pegou essas referências reais. Inclusive, o ator que... Eu esqueci o nome dele, mas o ator que interpreta o Jack Crawford, ele aparece... Esse relato aparece aqui nesse livro. Ele era extremamente contra a pena de morte. Mas enquanto ele estava fazendo, né, o estudo assim, de caso para ele entrar no personagem, né, para ser um agente do FBI e tudo mais, ele foi com o John Douglas lá no FBI. O John Douglas mostrou para ele umas fitas que um serial killer gravou enquanto ele torturava e estuprava mulheres. E esse autor falou assim, eu não tinha consciência de que um ser humano era capaz de tamanha violência. E aí ele fala que ele entende agora o porquê existe pena de morte. Então, assim, ele ficou o John Douglas, ele relata aqui no livro que ele ficou extremamente emocionado enquanto ele escutava as fitas. Ele chorou e tudo mais, o suficiente para ele mudar de opinião. E você mudar de opinião em favor da pena de morte não é pouca coisa. Como eu mencionei no começo, o Dragão Vermelho, ele recebeu a adaptação com o Anthony Hopkins só em 2002. Porém, existe uma adaptação que foi lançada antes, logo em seguida que o livro foi publicado, né, em 1985. O filme surgiu em 1986. Ele chama Manhunter, Caçador de Assassinos. E quem interpreta o Will Graham é o William Peterson, que é quem interpreta o Gil Grissom da série CSI. Quem aí tá no meio dos romances policial sabe exatamente de quem eu estou falando.
Como esse filme é bem mais antigo, eu não consegui assisti-lo. Porém, eu reassisti o Dragão Vermelho e eu vou contar pra vocês uma coisa. Os filmes de suspense policial produzidos ali na década de 90 e 2000, pra mim, são os melhores. Sério, eu passo um cagaço nesse filme que você não tem ideia. E o Silêncio dos Inocentes, eu tenho medo até hoje. Mas eu já assisti umas 10 vezes. E vou continuar assistindo porque é excelente. Super recomendo pra todo mundo. Então, assim, pra quem gosta desses assuntos, eu já mencionei esse livro aqui em praticamente todos os vídeos que eu trago aqui. Ele é realmente incrível. A gente tem justamente essas motivações, essas influências maternas, esse ódio que alguns filhos desenvolvem em relação a essa imagem, né, da mulher, seja uma mãe, uma avó, até mesmo uma irmã. Se você for analisar, tem muito serial killer que tem problemas com a imagem da mãe, principalmente. Mas enfim, eu trouxe várias referências aqui pra vocês, porque é realmente assim, um livro que eu gosto bastante. O próximo livro que eu vou reler, na verdade, é O Silêncio dos Inocentes, e eu vou trazer aqui pra vocês com certeza. Eu já gravei eu já gravei o vídeo sobre o primeiro livro do Mindhunter. Eu não sei se eu cheguei a comentar da série, mas eu terminei a leitura deste daqui tem pouco tempo. Já assisti a série, fiz várias marcações aqui. E eu não sei se eu faço o vídeo sobre ele. Se vocês, assim, se manifestarem e quiserem, eu posso gravar. Mas é porque realmente, assim, tem muito assunto pra falar e eu fico com medo de ficar muito grande e ninguém assistir. Mas, enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam os filmes, pelo menos. É realmente muito bom. Gente, pra vocês terem uma ideia, o Lecter, o Anthony Hopkins, ele ganhou o Oscar de melhor ator no Silêncio dos Inocentes. E num filme de mais ou menos 2 horas de duração, ele apareceu 15 minutos. Eu não preciso falar mais nada.